Agora sim, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop. Hoje, né, a Ju vai comandar aqui a nossa aula. Ela trouxe um tema muito interessante para vocês. Abrimos essa aula para todo o nosso grupo geral ali, para as meninas que ainda não são da mentoria, que talvez ainda não tiveram oportunidade de entrar, e nós vamos falar sobre como transformar, de fato, seguidores em pacientes, que é o que mais interessa para a gente, para o futuro da nossa carreira, né? Estou muito feliz aí com a presença de vocês que já estão chegando, e vamos começar no horário, né, Ju, para a gente poder cumprir todo o nosso cronograma aí. Gente, a Juliane, né, vou deixar ela se apresentar para vocês daqui a pouquinho, mas ela é minha social media. A gente já tem aí... Quanto tempo, hein, Ju? Nossa, Vai Deus. fazer um ano já, hein, Mirtz? Vai fazer um ano? Passa rápido demais. Ju, já fez um ano, não? Já fez, é verdade, já fez. Já fez um ano. Já tem mais de um ano já. Que a gente está nessa parceria e estou muito feliz, né, com o trabalho dela, uma excelente profissional, e ela está junto comigo aqui na mentoria, dando esse suporte para vocês e ajudando vocês a desenvolverem a carreira de vocês também, né? Então, vou passar a palavra para ela vai comandar aqui a aula de hoje, vou ficar aqui nos bastidores, né, qualquer coisinha aí, eu estou por aqui prestando atenção de tudo que está acontecendo também. Perfeito. Obrigada, Mirtz, sempre por me dar essa oportunidade, por abrir esse espaço, né, que você tem com as meninas que estão em formação, que já são formadas. Eu agradeço muito. E é sempre uma honra estar aqui para poder ensinar vocês, trazer uma visão um pouco diferente, né, do marketing. Deixa eu abrir aqui que eu estou com uma ferramenta nova, estou me adaptando para vocês verem que, mesmo eu sendo uma profissional da área, para mim é difícil, é diferente. Tá 10-0 aqui, né? Vamos ver se a gente consegue fazer do jeito que deve ser. Mas vai dar certo, vai dar tudo certo no final. Eu vou esperar uns minutinhos para ver se entra mais gente, antes de iniciar, para eu poder me apresentar, para todo mundo pegar o fio da meada. Eu vou tirar esse negócio daqui, eu vou começar a compartilhar quando for, porque ele não deixa eu abrir o Canva e ficar com o Meet aberto, então eu não vejo ninguém. Não, combinado. A gente, para mim aqui, geralmente, o que eu faço? Eu coloco em uma outra aba, né? Mas eu não sei qual que é que você está usando, se é o Windows, se é... Não, é o MacBook, ele não deixa. Ele deixa eu compartilhar, assim, a minha janela 100%. Ele não deixa eu compartilhar só a tela. Chatinho. Não, entendi. E, gente, ó, enquanto as pessoas vão entrando aí, né, quero falar um pouquinho sobre a mentoria para terapeutas para vocês, né, a mentoria está com as inscrições abertas, então, vocês que ainda não fazem parte da mentoria para terapeutas, essa é sua oportunidade. Então, você que já é terapeuta, que já é psicanalista, você que ainda não é psicanalista, que está estudando, né, que já está aí com pelo menos metade do seu curso adiantado, a mentoria para terapeutas é para você. A mentoria para terapeutas é para você, terapeuta, que está tanto enfrentando dificuldades, né, seja nos estudos, seja na parte profissional. Principalmente na fase dos estágios, né? Então, a gente vai te dar todo o suporte ali para você que vai começar os seus atendimentos. Eu venho trazer toda a minha experiência, né? Tudo que eu já aprendi desde quando eu comecei ali. Eu sou da turma 1, né, gente? Da primeira turma de psicanálise da Ângela. E eu venho trazer aqui tudo que eu aprendi até hoje, né? Com a minha experiência. A gente traz dentro da mentoria também as supervisões analíticas, né, explicando para vocês ali mais detalhadamente os estudos de caso, e também a gente traz todo um grupo de suporte, né, o WhatsApp ali, onde a gente fica ajudando vocês, né, de forma contínua. Então, só dar esse recadinho no início aqui, eu sei que depois a Ju vai explicar para vocês as condições, os detalhes, né, tudo direitinho, mas, né, a gente está no início do ano, eu sei que está aberta uma turma de estágio lá no Instituto, então tem um pessoal aí entrando, né, a gente sabe que tem um pessoal entrando, então vale a pena
vale a pena aí a gente falar sobre isso, né? E, claro, a Ju vem trazendo também muitas novidades, né? Tem o workshop da Ju ali, que vai acontecer depois ali no final de fevereiro, a gente está verificando a data. Tem esse aulão, por exemplo, né? Vai ficar gravado para quem está na mentoria, para a comunidade VIP, então todo mundo que está aqui comigo, né? Sempre que tem aulas assim, recebem a gravação, conseguem assistir, rever, recebem material, né? Então vale muito a pena aí entrar na mentoria. A mentoria é o passaporte também para a minha comunidade VIP, que são as supervisões analíticas que acontecem ali também. E que são obrigatórias, gente, para a nossa profissão, tá? Então, você que é psicanalista, você precisa estar num grupo de supervisão, ou fazendo pelo menos a supervisão individual, né? Então, é muito importante isso aí, tá? E é isso, né? Então, dado o recadinho aí, né? Vamos daqui a pouquinho começar, né? Esse aulão, tenho certeza que vai ser aí maravilhoso, né? E a Ju tem muito a acrescentar aí na vida de vocês, né? Eu acho que essa aula vai aguçar, né, cada vez mais aí a nossa vontade, né, de entender, mas e aí, como transformar, de fato, seguidores, né, em clientes? Porque seguidores, não é que seguidores não são importantes, né, gente? É importante, sim, o número é importante, mas se esse número for vazio, se esse número não te trouxer, de fato, clientes, pacientes, de nada adianta, né? Com certeza, e eu vou trazer um case para vocês aqui, né? Um acontecimento que fala justamente sobre isso, sobre essa quantidade de seguidores versus ter pacientes ou não ter pacientes. Porque isso inclui muitas coisas, né? Por mais que vocês sejam profissionais que lidam com a saúde mental, vocês têm que sim se vender. É muito importante essa parte de vender, de entender que é um processo de venda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá muito legal a aula, não é porque eu preparei, mas tá muito legal a aula. Tá muito mais atualizada, né? Porque eu estou em consequência, assim, sequência de atualizações. Então, eu busco cada vez mais estar atualizada no mercado, no digital. Inclusive, amanhã e quarta estou o dia todinho num evento, um evento da Década Milionária. É um evento aberto só para quem fatura mais de 10 mil reais com infoprodutos. Então, assim, a bagagem das pessoas que estão ali é completamente diferente, é um espaço de networking, de conhecimento. Então, eu sempre vou nesses eventos, sempre estou presente nesses eventos, atualizando ferramentas de trabalho mesmo, como eu comentei aqui anteriormente. Recentemente, troquei meu notebook, invisto também em iluminação, invisto em microfone, mas isso a gente vai falando aqui durante o aulão. Vou começar daqui um minutinho já, que já vai dar 6h10, o pessoal já está entrando. É isso aí, né, Ju? E a gente vale falar, né? A Ju está ali o tempo inteiro se atualizando, né? O marketing é uma área que é o tempo inteiro tendo novidades, né? De nada adianta ali. Então, assim, o quanto que é importante a gente ter momentos como esse, né? Porque a gente, enquanto profissional da saúde mental aqui, a gente está focado em outra coisa, né? A gente está focado em estudar a nossa área, né? A gente está trazendo novidades. Então, dentro da mentoria mesmo, né? Essa turma agora vai ser a primeira turma que eu vou trazer algumas aulas diferenciadas, né? Para falar sobre postura corporal, para falar um pouco sobre nutrição, saúde do corpo, além da questão da saúde da mente. Por quê? Porque é algo que vai servir de diferencial, é algo que eu estou buscando fora aqui para trazer para vocês. Mas, se for olhar, a gente como profissional, a gente não tem muito tempo de olhar mais para esse lado de marketing e tantas atualizações que estão aparecendo, né? Então, isso que isso mostra a importância, né, da gente ter profissionais ali trazendo isso para a gente, né? E é uma honra, né, ter isso dentro da mentoria aí, através da ajuda. Estou só reforçando aqui a mensagem, falando que a gente já está ao vivo. Para quem entrar, entrou. E quem não for entrando, vai entrando durante o aulão. É isso aí.
Então, podemos começar? Podemos começar. Beleza, agora eu vou compartilhar aqui e vai dar certo. Aí. Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindas ao workshop Como Transformar Seguidores em Pacientes. Sei que essa é uma pergunta que muitas se fazem, independente do momento que estão na jornada da psicanálise, seja em formação, seja quem está já formada, porque realmente é um processo de transformar seguidores em pacientes. E hoje eu vou desvendar esse processo aqui com vocês, contando um pouquinho dos segredos do marketing do digital para poder colocar tudo isso em prática. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Não é todo mundo que me conhece, que está aqui, né? Eu sou a Juliane Barros, eu tenho 27 anos, eu sou casada e atuo no digital há mais de 5 anos já. Eu sou formada em marketing, eu sou bacharel em marketing pela Universidade Anhembi Morumbi. Inclusive, eu fiz faculdade meu ano de formatura foi no ano da pandemia. Então, foi uma vivência assim, novidade para todo mundo, com certeza foi. Mas para mim foi um momento muito diferente, porque estar trabalhando já em uma empresa grande, né? Que eu trabalhava na Tokstok na época da pandemia, e era uma empresa que eu trabalhava no e-commerce, ou seja, eu trabalhava no site. A gente trabalhava com entregas, a gente dividia essa parte que foi caótica no meio da pandemia, então eu vivenciei essa experiência e acumulei grande parte dela durante esse momento da pandemia. E foi justamente nesse momento da pandemia que eu me reencontrei. Eu via que eu gostava, sim, de trabalhar em grandes empresas, mas ainda não era aquilo que eu gostaria. Então, eu conheci, né, ali o digital, vamos dizer assim, e comecei a pesquisar mais, ver mais assuntos sobre. Foi onde eu descobri a profissão de social media. Descobri, fui me especializar, porque dentro da formação da faculdade a gente tem o conceito de marketing, né? Tá apto para trabalhar em qualquer setor, porém a gente precisa se especializar. Então, eu encontrei a profissão de social media, me especializei e comecei atendendo com clientes de diferentes segmentos. Eu atendia quem aparecesse para mim. Eu estava iniciando, precisava de experiência também, mas foi quando eu comecei a trabalhar com psicanalista, inclusive a Mirtz foi a minha primeira cliente psicanalista, né? Que eu realmente me encontrei e eu me apaixonei por esse universo, porque eu comecei a entender também a necessidade de praticar o autoconhecimento comigo mesma. Então, eu comecei a fazer terapia com psicanalista, eu faço até hoje esse acompanhamento, e, além de tudo, eu vivencio o processo dos pacientes. Então, além de ser social media, além de estar especializada na área de psicanalistas, eu também sou paciente de uma psicanalista. Então, eu também tenho a visão que os pacientes de vocês e os futuros pacientes também gostariam de ter. Então, bora começar o workshop? O que vocês vão entender nesse workshop? O que ele vai mostrar para vocês? Primeiro, o porquê que o seu Instagram ele não atrai pacientes. Eu tenho certeza que essa é uma chave que pega em muitas de vocês. Outro ponto, como criar um perfil estratégico e humano. E o que realmente transforma seguidores em pacientes. A promessa aqui do aulão, né? De como transformar seguidores em pacientes. E como dar o próximo passo com um acompanhamento profissional. Então, é isso que vocês vão ver aqui hoje nesse workshop. E eu já quero começar com uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês interajam, mostrem que estão aqui. E eu quero mostrar um exemplo real de que seguidores não são clientes, não são pacientes. Vamos lá. Supondo que você, hoje, você, do jeito que está, tenha 2,6 milhões de seguidores e resolvesse ali começar a vender camisetas. Quantas camisetas você acha que vai conseguir vender? Lembrando que você tem ali 2,6 milhões de seguidores. Essa é a sua realidade atual. E você resolve vender camisetas ali. Quantas camisetas você acha que você vai conseguir vender? Me respondam aí. Eu vou tirar aqui para eu poder abrir para ver aqui as respostas, senão não consigo ver as respostas. Tô esperando. Bora aí, bora mandar no chat. Oi, Ju. Oi. Se você quiser também, eu vou lendo aqui, tá? Ah, tá bom, beleza. Mais fácil. Pelo menos uma resposta para eu poder dar sequência aqui nesse raciocínio. Gente, mandem no chat aí. Olha, eu não sei não, tá? A Ju preparou, não combinei nada com ela. Eu acho que assim, eu esperaria vender pelo menos 2 milhões de camisetas, né? Deixando uma margem ali ainda, né? É.
Cadê, pessoal? Não fiquem tímidos. Cadê o chat? Eu não sei se não tá vindo aqui, mas não tem resposta aqui no chat ainda não, hein? Vamos lá, pelo menos uma resposta. A Rosângela colocou 10%. Então, 260 mil camisetas. Legal, um número bacana. Vamos ver se mais alguém fala mais um palpite aí, só pra gente. Acho que não venderei muito, pois sou péssimo como vendedora. Assim, colocou. O Pedro está dando a opinião dele aqui também, se escutar. Ele também está dando a opinião dele. Até o Pedro está dando opinião e cadê vocês? Tem bastante gente aqui na aula, né? Vamos aí, chuta um número, não tem certo, não tem errado. Aqui a gente está realmente entrando ali num ponto do marketing que vocês não estão muito familiarizadas a viver. Assim, eu quero trazer essa experiência para vocês. Kátia, olha, se você tivesse, suponha que você tem 2,6 milhões de seguidores e começa a vender camisetas. Quantas camisetas você acha que vai conseguir vender? A Kátia pediu para repetir a pergunta aqui para você. Ah, sim. Vamos ver. A Kátia pediu para responder. Assim que ela responder, a gente já dá sequência. Que o pessoal está meio tímido, não está querendo falar. Ela colocou 200 camisetas. Certo. Realmente, tivemos aí algumas respostas, né? 10%, 200 camisetas, a Mirtz comentou 2 milhões de camisetas no mínimo, mas esse é que eu tô trazendo aqui para vocês, é uma história real, tá? De uma influenciadora, que ela realmente tinha 2,6 milhões de seguidores, e por incrível que pareça, ela não conseguiu vender 36 camisetas. Ela falhou em vender 36 camisetas com 2,6 milhões de seguidores. Por quê? O que aconteceu? Qual que é a relação disso? Primeiro ponto aqui é que número de seguidores não é número de clientes, número de seguidores não é número de pacientes. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Principalmente agora que o Instagram ele colocou aí um limitador, vamos dizer assim, né? Que é em questão das lives. Só pode fazer live quem tem mais de 1.000 seguidores. E aí as pessoas estão fazendo de tudo para conseguir 1.000 seguidores. Só que você consegue ali 1.000 seguidores que não são 1.000 pacientes. No caso dessa influenciadora, que tinha 2,6 milhões de pessoas, ela falhou em tentar vender 36 camisetas. Vou contextualizar aqui para vocês, né? Ela tinha ali o posicionamento dela no digital, e aí uma marca de camisetas que estava para ser lançada procurou ela e deu a missão para ela de vender 36 camisetas. Sendo vendidas 36 camisetas, eles iriam dar continuidade na parceria com ela e também ela iria ser embaixadora da marca. Porém, não foi isso que aconteceu. E por que não aconteceu? Primeiro, as camisetas não tinham um alinhamento com o que essa influenciadora vivia. Não tinha o estilo de vida dela, porque eram camisetas muito específicas. Camisetas com determinadas estampas, e não tinha isso. Não tinha um alinhamento com a identidade visual. O que seria essa identidade visual? O RG, a transparência da influenciadora ali no digital. Ele não tinha alinhamento. Outro ponto que pecou muito durante esse lançamento, ela não teve uma constância nas publicações. Ela não teve ali como eu posso dizer, um esforço ao fazer esse lançamento. Porque, se eu não me engano, ela fez 2 posts 13 dias antes de fazer o lançamento e só fez o lançamento nos stories. Ou seja, a duração da campanha foi um fracasso. Não tem como você medir um resultado com tão pouco tempo. Mas ela jurou que estaria resguardada ali porque ela tem 2,6 milhões de seguidores e ela não ia falhar nessa missão de vender 36 camisetas. Ela confiou cegamente no número de seguidores e simplesmente foi. E simplesmente não deu certo. Porque número de seguidores não é número de cliente. E isso é um ponto que a gente precisa colocar na mente. Em primeiro lugar, quando você entra no digital. Ah, mas por que, né? A Mirtz tem tantos seguidores. A Mirtz tem tantos seguidores porque ela tem uma jornada no digital muito extensa, né? Se eu não me engano, são mais de 5 anos no digital, construindo essa presença, construindo esse posicionamento que ela tem atualmente. Então, é muito difícil você conquistar.
seguidores. E, ao mesmo tempo, um perfil que pode ter menos seguidores é um perfil que a pessoa tem muitos clientes. Vou usar aqui como exemplo o meu perfil. Meu perfil tem 437 seguidores. Não são muitos seguidores, porém eu tenho a minha agenda cheia de clientes. Ou seja, o que pega nesse sentido é o seu posicionamento. Porque às vezes você trabalha com um número de público que não tem tantas pessoas. Como assim? Quando você nicha, né? No meu caso, eu nichei para trabalhar com psicanalistas e profissionais da saúde mental. Eu acredito que eu não vou ter 10 milhões de seguidores com esse público, mas eu tenho uma base, eu tenho uma ideia do tamanho do meu público com isso. Então, assim, a gente precisa entrar no digital com uma mente muito estratégica. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente não queira, o digital, o Instagram, o TikTok, a rede social como um todo, ela é o futuro. Então, a gente precisa lidar com esse futuro. Exatamente, né? Ju, a Daciane levantou a mão. Pode falar, Daciane. Oi, boa noite. Boa noite. É que essa história dessa seguidor me levou a um caso que aconteceu aqui na minha cidade. Porque, assim, o maior, eu acredito que ele é o maior influenciador aqui da nossa cidade. Ele, na época das políticas de prefeito, ele se candidatou a vereador. E, no caso, ele não tirou nem 100 votos. Então, ficou Nossa. todo mundo... ficou aquela admiração. Gente, como o homem é tão conhecido, está em toda propaganda de loja, ele cobre tudo aqui na cidade. Não tirou 100. Se eu não me engano, ele não tirou nem 80, não sei se foi 60 e pouco ou foi 70 e pouco. Então, é como você falando aí, eu lembrei muito. Nossa, realmente conta muito, né? Com certeza, porque às vezes até as pessoas da própria cidade, ele pode ter usado isso como estratégia, eu não sei o caso específico, mas aqui pensando, né, que como ele é muito conhecido, ele acreditou que ele já estava garantido ali, que ele seria eleito com certeza. Mas na verdade não foi bem assim, porque não garante o conhecimento, não garante ali o número de pessoas que você tem, de seguidores, vamos dizer assim, não garante o resultado. A gente precisa trabalhar com outra realidade completamente diferente, né? Então, vamos lá. Porque é o que acontece. O problema não está em você. O problema é a sua falta de clareza. A falta de clareza durante todo o processo. Não estou dizendo apenas dentro do digital. Eu digo no processo como um todo, durante a sua formação, durante o processo que você está na fase de criação de uma rede social e todo o processo. É a falta de clareza, é a falta de entender ali, ó, eu vou começar a fazer o meu perfil profissional e o meu objetivo é esse. Então, para isso, eu vou usar tal estratégia. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter clareza não só no digital, a gente precisa ter clareza na vida também. Porque senão as coisas não fluem. Se as coisas na vida, vamos dizer assim, na vida real, não fluem quando a gente não tem clareza, por que no digital funcionaria? Não é diferente. Pelo contrário, a única coisa que muda é que a gente está aqui por trás de uma tela. A gente começa ali falando com uma câmera, a gente começa ali falando com um computador, é completamente diferente. Mas é o processo. A gente tem que aprender a viver com esse processo, porque essa é a realidade. O Instagram, vocês precisam entender que ele é a fonte de pacientes de vocês. Ah, mas eu não tenho pacientes provenientes do Instagram, né? Eu tenho muita indicação, Juliane, eu tenho muita indicação. Tá, mas muitas das indicações são confirmadas pelo Instagram. A pessoa, quando sabe que você é um empreendedor, que você trabalha por conta, que você tem o seu negócio, a primeira coisa que ela te pergunta é o quê? Qual que é o seu Instagram? Como que tá o seu nome no Instagram? Ela quer saber como que tá o seu negócio. Ela quer entender. E se você, naquele momento, indaga ou fica na dúvida de passar ou não o seu perfil para aquela pessoa, é porque você sabe que você não tem clareza no seu processo. É porque você sabe que você está se sentindo um pouco perdida nesse momento inicial. E tá tudo bem, faz parte também. Não tem como vocês já começarem sabendo de tudo, já começarem tendo clareza de tudo. É justamente por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês nesse processo, porque não é um processo fácil. Mas vocês precisam entender que o Instagram é a fonte de pacientes de vocês. Por mais que o paciente venha por uma indicação, que o paciente venha de qualquer outro lugar, ele vai te stalkear, ele vai confirmar essa indicação no seu perfil.
Então, é muito importante o digital. E o Instagram é só uma das redes sociais que a gente tem aqui em questão, né? Entre o TikTok, entre o YouTube, mas enfim, se você domina o Instagram, que é a rede que tem mais usuários, você está dominando tudo. Mas a gente precisa começar por um lugar. Então vamos começar pela maior rede. Vamos começar ali pelo Instagram, vamos entender como que ele funciona, vamos entender o que está por trás desse perfil. Por que que eu tenho que me posicionar? Por que que eu tenho que ter um perfil ali? Qual o sentido disso? E para a gente entender o sentido do Instagram, ele precisa ter 3 elementos para poder realmente atrair pacientes. Atrair seguidores, vamos dizer assim, para depois a gente transformar ele em pacientes. O que acontece? Lá no caso dessa influenciadora, ela tinha ali os 2 milhões de seguidores, porém ela falhou a vender essas camisetas. Por que será que ela falhou? Um dos motivos pode ser porque ela não sabia com quem ela falava, para quem ela falava. E isso no digital, quando a gente entra no marketing digital, a gente chama de persona. O que é a persona? A persona é o seu cliente ideal de forma fictícia. Ou seja, ele não existe. Por quê? Porque ele é muito perfeito para realmente existir. Então, ali você vai idealizar o seu cliente, você vai dar um nome para ele, uma idade, uma renda, você vai dar características da vida dele, relacionamento. Ele é casado, não é casado? Tem filhos, não tem filhos? Como que foi a infância dele? E nisso você vai criar a sua persona. Nisso você vai ali estabelecer com quem você fala. Ah, mas eu criando essa pessoa, essa persona, não vou estar limitando o meu atendimento? Muitas pessoas perguntam isso. Não, você vai estar direcionando o seu atendimento. Porque não é porque você escolhe uma característica específica para essa persona que você vai deixar de atender as outras. Não é. Até porque as pessoas continuam te procurando. Vou usar aqui o exemplo. Eu trabalho com psicanalistas, psicólogas, profissionais da saúde mental. Mas profissionais de outras áreas também me procuram. Ou seja, o meu posicionamento não me limita. Eu ter escolhido essa persona com essas dores não me limita. Pelo contrário, só me direciona. Porque eu sei com quem eu vou falar quando eu vou criar meus conteúdos. Eu sei a dor dessa persona. Eu sei o medo, as inseguranças. Eu sei o que acontece na vida dela. Então é muito importante a gente trabalhar com uma persona. O primeiro passo que a gente precisa ter é criar essa persona. Porque quando a gente cria ela, a gente consegue ter um posicionamento profissional. Que eu aposto que muitas de vocês acompanham alguns profissionais de marketing e muito se fala de posicionamento. Ah, porque você precisa se posicionar. Ah, porque você precisa de um posicionamento. Mas o que de fato é esse posicionamento? O posicionamento é a maneira que você se apresenta e se destaca. Mas como que isso é criado? Desculpa. Esse posicionamento, ele é criado na mente das pessoas, no inconsciente. Joana, a Cláudia perguntou aqui, a persona é identificada depois que escolhemos o nicho? Então, o nicho, ele vai te auxiliar a definir essa persona. O nicho, ele vai te auxiliar a definir essa persona. Porém, você pode sim ter uma persona antes mesmo de ter um nicho. Porque, de certa forma, quando você for criar essa persona, você vai estar escolhendo um nicho de atuação. Né? Como assim? Porque a persona, ela tem uma dor definida, ela tem uma insegurança definida. Então, de certa forma, você acaba ali selecionando o seu nicho quando você define a sua persona. Se você ficou com alguma dúvida, pode continuar mandando aí no chat, que eu te ajudo e a gente vai desvendando esse mistério, porque se possível fosse, acho que seriam umas 3 aulas para falar sobre persona para vocês, para poder explicar como que é esse processo todo de definir ela. E o posicionamento está intimamente ligado a essa persona também. Porque a maneira que você vai se apresentar, a maneira que você vai se destacar, criando uma imagem perante os outros, é o que vai criar o seu posicionamento.
Por isso que eu falo para vocês que é extremamente importante trabalhar com quem você é de verdade no seu perfil. Mostrar a sua essência de fato no seu perfil. Porque se você molda ali um personagem, se você molda ali uma pessoa que você não é, como você vai sustentar isso? É insustentável esse processo. Não tem como continuar com um personagem que você não é. Por isso que é muito importante esse posicionamento profissional. Mas ele é importante de uma forma que você não consegue moldar ele. Porque você, só existe uma de você. E se você tenta ser, eu vi fulano, eu me inspiro naquela pessoa, gostaria de ser igual a ela, você não vai conseguir ser igual a ela. Porque você tem as suas características que são únicas. Vocês concordam com isso? Eu vou abrir aqui para eu poder ver vocês um pouquinho. Teve umas reações aí com joinha. Então, a gente precisa ter uma persona, a gente falou um pouquinho sobre posicionamento, e para poder transmitir isso, a gente precisa criar conteúdo com propósito, conteúdo com objetivo. Como assim? Um conteúdo que informa as pessoas, ao mesmo tempo conecta elas e convide novas pessoas para o seu perfil. Nossa, mas isso é tão complicado assim? Parece ser complicado quando a gente não tem a persona. Quando a gente tem a persona definida, a gente consegue criar conteúdos de forma mais fácil. E esse processo de informar, de conectar e convidar novas pessoas para o seu perfil se torna uma coisa meio que natural. É difícil. Oi? Acho que a Lígia levantou a mão. Pode falar, pode abrir aí o microfone. Lígia, não estamos te ouvindo. Deve estar desligado. Cadê a Lígia? Ju, ela não falou até agora, né? Ô, Lígia, depois, se você quiser falar novamente, você levanta a mão. Isso. Só levantar a mão que a gente para aqui e você tira a sua dúvida. Então, precisamos desses elementos para atrair esses pacientes. Ou seja, a gente precisa ter essa persona, a gente precisa criar o posicionamento profissional e isso vai facilitar para a gente criar conteúdo com propósito. E você? Você sabe quem é a sua persona? Porque não adianta também a gente falar assim, mas eu não quero ter uma persona, porque eu quero atender todo mundo, eu quero falar com todo mundo. Porque quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. É pesada essa frase, mas é muita verdade. Porque se você quer atender ali, eu quero atender homens e mulheres. Você pode atender homens e mulheres, mesmo que a sua persona seja uma mulher. Porém, você concorda que vai ser difícil de você destinar os seus conteúdos que conversem com homens e mulheres? Porque são pessoas que têm comportamentos diferentes, são pessoas que agem de forma diferente. Então, a definição da persona facilita essa comunicação, facilita esse processo para vocês. Eu não sei o que eu vou postar hoje. Tudo fica mais fácil quando a gente sabe para quem a gente fala, porque a gente sabe o que falar para aquela pessoa. Falar com todo mundo, a gente não vai falar com ninguém. Então, é importante vocês, primeiro de tudo, tentarem procurar saber mais, conhecer um pouco mais de persona, para vocês entenderem como começa ali a ter um perfil profissional, com estratégia, com autoridade e com posicionamento. Uma coisa que pega muito no digital é o seu perfil, ele fala por você antes mesmo de você falar. E é justamente por isso que muitas de vocês sentem insegurança quando vão falar, quando alguém pede para ver o seu perfil no Instagram. Me manda o seu perfil. Aí você fala, não tá tão bom, tal. Por quê? Porque você sabe que o seu perfil, ele vai falar por você. Mas como assim que ele vai falar?
Eu peguei até um print aqui do perfil da Mirtz para mostrar para vocês que a foto do perfil ela comunica, a sua biografia do Instagram ela comunica. Tudo que está aqui orna com uma comunicação. Ah, mas o meu não tá assim, não tá perfeito desse jeito, não tá tão bonito assim. Não é para ser perfeito, mas é para ser coerente com o que você faz. Você entra aqui no perfil da Mirtz, você já vê que ela é psicanalista e mentora. E que ela tem uma especialização ali, vamos dizer assim, né? Que é com o nicho da autoestima. Isso é muito claro. Quando vocês entram no perfil, tem aqui a biografia muito bem estruturada, com uma frase de impacto que já traz ali os benefícios do trabalho. Vocês entendem que tem um link aqui chamando vocês, ó, fale comigo agora, aqui, ó, clica nesse link que você já vai ter ali mais informações. Ju, Oi? a Simone tem uma dificuldade aqui, pertinente aqui, né? Quando você falou da questão do nicho, ela colocou assim, tem dificuldade de definir o nicho. Sou terapeuta de mulheres, né? Embora terapeuta de mulheres, gostaria de cuidar da criança ao idoso. O que você diz sobre isso? Olha, é difícil, mas não é impossível. Por quê? Você pode também ter mais de uma persona, tá? Só que o que acontece? Já é difícil você trabalhar com uma. Trabalhar com mais de uma exige ali uma estratégia maior. Mas é possível você trabalhar. Por quê? O que acontece nessa dificuldade aí em questão dessa faixa etária? A comunicação que você vai usar para falar com uma criança, você não vai falar com a criança, você vai falar com os pais dela. Então, aí você já precisa ter uma comunicação diferenciada. Com um adulto, você consegue falar diretamente com o adulto. E, às vezes, com o idoso, talvez você não fale diretamente para ele. Mas você fale para a família, você fale para os netos, para os filhos. Então, organizar essa demanda de pessoas que você quer se comunicar pode ser um trabalho muito difícil. Eu sei que a gente quer muito atender mais de um tipo de pessoa. Eu sei que a gente quer, principalmente quem está ali na fase de início, quem está começando, quer atender várias pessoas diferentes. Quer ter ali vários pacientes e a persona ela não vai te limitar. O nicho, ele não vai te limitar. Pelo contrário, só vai permitir que você realmente se especialize, que você realmente tenha ali uma experiência maior em atender determinados casos. Como vocês podem ver, o perfil da Mirtz é de psicanalista ali, mas a Mirtz tem pacientes homens, a Mirtz tem a mentoria para terapeutas, ou seja, tem várias personas que a gente dialoga ali. Porém, é tudo feito com muita estratégia, com muita clareza. Por isso que é importante a gente ter essa clareza. Então, o que eu falaria para você? Nesse primeiro momento, tenta analisar, até mesmo com as pacientes que você já tem, qual que é a faixa etária delas? Como que eu poderia me comunicar? Porque a partir do momento que você doma, você tem pleno domínio dessa persona, que é parecida com o que você já atende atualmente, você consegue expandir mais o seu leque de clientes, vamos dizer assim. Você vai conseguir se comunicar a um ponto que as pessoas vão entender. Que você fala, você atende crianças, adultos e também idosos. É um processo difícil, tá? Não é um processo fácil, mas não é impossível. Porém, exige uma dedicação um pouquinho além do que seria uma pessoa que escolheria um nicho e focasse em uma faixa etária, ali, vamos dizer assim, né? Porque a persona, eu falei para vocês que ela tem uma idade definida, mas não quer dizer que vocês só vão atender, por exemplo, a minha se chama Ana, ela tem 30 anos. Você só vai atender pessoas que tenham 30 anos. Não quer dizer isso, tá? Até porque a mentalidade não anda de acordo com a idade. Então, assim, é uma questão difícil de se pensar. Eu sei que é difícil vocês definirem um nicho, escolherem uma persona, mas é muito necessária, porque é isso que vai nortear a comunicação de vocês no digital. Então, o seu perfil, ele vai falar por você antes mesmo de você falar. A pessoa entrando no seu perfil, ela vai ver se realmente ela vai decidir se ela vai ficar só no cabeçalho aqui do seu perfil e vai voltar para ver o que ela estava vendo antes, ou se ela vai descer e vai querer olhar de fato os seus conteúdos. Se ela vai querer analisar o que você postou, vai analisar o que você tem ali. Porque é muito importante, vocês precisam ter essa clareza. Aqui a gente tem agora a opção de colocar posts fixados. Então, nesse post fixado é o momento que você pode colocar ali um carrossel explicando quem é você, como você pode ajudar aquela pessoa que está chegando no seu perfil.
e ali trazendo vamos dizer assim, uma prova social do que você faz. Né? Nesse caso aqui, a Mirtz colocou a transformação dela mesma. Curadas para curar, vamos dizer assim, né? Então é muito importante vocês terem essa organização na mente de vocês, essa clareza no processo para que isso transpareça no seu perfil. Para que você seja ali a profissional que você realmente quer ser. Porque eu sei que vocês, dentro de vocês, têm uma vontade. Eu gostaria que o meu perfil fosse assim. Eu gostaria que o meu perfil fosse assado. Agora, falando isso para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acreditam que é possível criar um perfil desta forma, um posicionamento, se você não aparecer? Se você não gravar vídeos? Se você não gravar stories? Se você não tentar ali, para não usar a desculpa de não ter 1.000 seguidores, você tentar ser convidada para fazer live com alguém que tem mais de 1.000 seguidores. Vocês acreditam que é possível se posicionar, aparecer, criar um perfil dessa forma sem aparecer? Vou até abrir aqui para ver a resposta de vocês. Vocês acreditam que isso é possível? Criar um posicionamento, criar uma estrutura, criar uma base sem aparecer no perfil? Podem só reagir com uma mãozinha. Não é possível criar, né? Exatamente. A Andréia, a Rose, a Darciane respondeu aqui. Vamos ver. Aqui a Ana Cláudia falou, atendo crianças e adolescentes, é correto limitar a idade para o atendimento. Concordo também. A Simone, meu perfil é fechado e não faço live, somente adiciono quem me pede. Não tinha essa preocupação em aparecer até o momento. Acredito que consegui fazer você mudar essa ideia, né, Simone? Porque como que um paciente vai pedir permissão para poder entrar no seu perfil se ele não sabe quem você é? Se algumas de vocês aqui já têm um perfil, mesmo que ele seja pessoal e tem mais de 1.000 seguidores, não destruam esse perfil, mantenham esse perfil. Pelo contrário, começa a trabalhar nele ali, começa a fazer lives, começa a convidar outras profissionais para fazer live com vocês. Isso é um processo muito importante. Vocês precisam aparecer. Pensa só, uma pergunta que funciona muito para vocês fazerem para vocês mesmas. O que faria eu contratar uma psicanalista? Quais os pré-requisitos, vamos dizer assim, que na minha mente eu pré-estabeleço ali para poder ter essa profissional? Eu vou dizer por mim. Um dos meus pré-requisitos para escolher a profissional que está comigo foi realmente ver se ela era ativa no Instagram. Por quê? Porque quando eu vi que ela era ativa no Instagram, eu consegui ver a maneira que ela fala, a maneira que ela se porta. Eu assisti lives que ela participou, então eu consegui ver ali o tom de voz, a maneira como ela agia. Então aquilo gerou uma conexão. Eu olhei assim, acompanhei por um tempo, porque isso é uma coisa muito importante também. A pessoa ela não vai chegar no seu perfil como seguidor e amanhã ela vai te chamar. É muito difícil isso acontecer. Muito difícil mesmo, porque a gente precisa criar um processo de confiança. E essa confiança só é criada a partir do momento que você interage com aquela pessoa. Então, por isso que é importante aparecer nos stories, por isso que é importante. Mas assim, gente, não é aparecer por aparecer. Não é bater ponto. É gerar uma comunicação. É como se fosse um bate-papo ali com pessoas que vocês conhecem. Porque não deixa de ser. Então, a gente precisa criar essa conexão. A gente precisa falar com essas pessoas. Para realmente ali, seja o período de 1 mês, 2 meses, que seja o período que a pessoa for demorar para poder te chamar, para poder falar, olha, fulana, eu quero que você seja minha psicanalista. Mas isso é um processo. E como que você vai, mas é um processo demorado, como que eu vou saber se vou ter resultados? Você sabe que você não vai ter resultados se você não tentar. Então, começa a tentar, começa a criar o seu perfil de uma forma mais estratégica, para você conseguir pensar de uma forma diferente. Porque o que você posta no seu perfil, ou ele vai atrair pessoas, ou vai afastar de vez os pacientes. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de post que eu vejo muito por aí. E Oi, que Ju. não... Oi. Só em cima disso que você falou aqui, né?
Colocaram aqui que meu perfil é mais pessoal do que profissional. Eu estou funcionando por indicação. E é algo muito sério, gente, que a gente precisa pontuar aqui, né? O trabalhar por indicação, claro, indicação é importante, com certeza. Mas imagina, se você depender da indicação dos seus pacientes, você não vai conseguir evoluir na sua profissão, de fato, né? E fechar o Instagram, eu vejo, tá? Isso é a minha visão pessoal, como uma ferramenta a menos que você está utilizando para atrair clientes, de fato, né? Então, imagina, se você tivesse oportunidade igual antigamente, né? O pessoal usava muito aqueles outdoors, né? E aí você tem a oportunidade gratuitamente de você colocar um outdoor do seu trabalho em vários pontos da cidade e você diz, não, prefiro colocar uma tela preta, não quero utilizar esse meio de comunicação, né? Então, é mais ou menos isso hoje no meio, né? É uma porta de entrada, de fato, que você acaba fechando. Com certeza. Porque o digital abre portas que vocês não imaginam. Vou trazer aqui alguns casos que já aconteceram. Inclusive, teve um caso que aconteceu semana passada com uma cliente minha. Ela é psicanalista, ela tinha mais de 1.000 seguidores, ela tinha uma resistência absurda de aparecer, de fazer lives, de se posicionar. Ela começou a fazer isso. E a partir do momento que ela começou a gravar os vídeos com estratégia, que eu montei a estratégia, montamos roteirização, tudo, ela começou a fazer lives com outras profissionais, ela conseguiu pacientes. Ela fez uma live com uma outra profissional, a pessoa viu o comportamento dela na live, começou a acompanhar ela, curtir, comentou em alguns posts e passou, se eu não me engano, foi uma semana? Eu acredito que foi uma semana que chamou essa pessoa para poder... eu quero marcar uma sessão com você, quero conhecer mais sobre o seu trabalho. E se ela não tivesse começado a fazer live? E se ela não tivesse aparecido? Essa paciente que estava em outro perfil iria encontrar ela? Não. Porque vocês têm a oportunidade de atender pacientes em qualquer lugar do mundo. E por que não aparecer? E por que não tentar? E por que não se dedicar ao digital também? E mais uma vez aqui, voltando para o conteúdo, o que você posta vai atrair ou vai afastar os pacientes. E se você tem o perfil fechado, você não vai atrair nem afastar, você não vai nem ser alguém ali no digital. Porque o perfil que é fechado, ele não tem muita entrega. Ele não tem muita... o algoritmo nem liga muito para ele. Porque é um perfil fechado. Ou seja, ele já entende que aquela pessoa que é dona daquele perfil, ela só quer que as determinadas pessoas que ela quer estejam no perfil. E o paciente, ele não vai pedir permissão para entrar. Se a gente está com a porta fechada, ele não vai bater para entrar. A gente precisa abrir a porta, mostrar para ele, ei, eu tô aqui. Olha só o que eu posso fazer na sua vida. Olha só a mudança que eu posso trazer para você. E se você pratica posts como esse que está aqui, não estou dizendo que são posts feios, mas são posts que não agregam valor, porque você quis colocar ali, por que eu escolhi a psicanálise? Mas qual que é o objetivo desse post? O que acontece dentro desse post para você ter feito ele? E se a gente não tem um objetivo, a gente não trabalha com estratégia. E aqui eu trago para vocês um post de uma cliente minha, que eu fiz exatamente isso aqui, ó. O porquê que ela escolheu a psicanálise. Mas eu trouxe o porquê ela escolheu a psicanálise com um objetivo. O objetivo de contar para o público o porquê que ela escolheu essa profissão e contar os valores dela e os objetivos dela ao cuidar dos pacientes. Eu quero ler esse post aqui para vocês verem a conexão que tem, a diferença desse post aqui para um post assim. Primeiro, o post já tem uma foto da cliente, da psicanalista, da profissional. Isso, por si só, também já conecta. E vem com uma frase que não é o porquê que eu escolhi a psicanálise. A gente criou ali um enredo, uma história. Então, eu só queria me encontrar. Foi aí que a psicanálise me encontrou primeiro. Na adolescência, meu sonho era ser cabeleireira, mas meus pais não tinham condições de realizar. Muito jovem, vim para os Estados Unidos e comecei a trabalhar com limpeza. Logo engravidei. A vida ficou ainda mais desafiadora.
Aqui vocês veem que ela conta a história dela e automaticamente também acaba se conectando com a persona dela. Porque muitas das vezes os profissionais escolhem ali, vamos dizer assim, escolhem, né, o seu nicho de atuação, às vezes até espelha na persona o que eles viveram. É muito normal isso. O seu testemunho pode ser o seu nicho. E aí vamos seguindo. Me dediquei ao trabalho, estudei inglês, conquistei meu espaço, até o momento em que precisei parar para cuidar dos meus filhos adolescentes. Foram 5 anos em casa. Mas não fiquei parada. Vendi semijoias, fui secretária, gerente de salão. Foi ali que percebi. Meu caminho não era mais aquele. Eu queria algo que tocasse a minha essência. Comecei a conversar com Deus. Senhor, eu preciso me encontrar. Quando encontrei o curso de psicanálise, algo acendeu. Entendi. Era por mim, para mim e depois através de mim. Comecei essa jornada para me curar e descobrir a minha missão, cuidar da alma. Hoje, vivo a psicanálise como missão. Quero ser um espaço de escuta e reencontro. Porque foi exatamente isso que a psicanálise fez comigo e continua fazendo todos os dias. Vocês percebem a diferença de que trazer uma história traz o envolvimento de vocês com o post? Dá uma curiosidade de querer saber mais, dá uma curiosidade de conhecer mais a história dessa profissional. Não dá? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam a diferença de um post que estava mais simples para um post que realmente tem ali um objetivo, tem uma estrutura. A Rose falou, desculpa, tenho que sair. Fica tranquila. Vocês viram uma diferença nessa estrutura desse post? Porque realmente é outra, vamos dizer assim, outra pegada, né? Aqui é um post que tá seco, não tem ali uma cor, não tem um nome. Por que escolher a psicanálise? Quem que escolheu a psicanálise? Do que tá falando aqui? Não tem nada que remeta a um profissional, nada. Agora aqui não, a gente vê, tem a profissional, tem o nome dela, tem a foto dela. Não estou dizendo que vocês têm que sair daqui hoje correndo procurar um fotógrafo para fazer fotos. Mas é uma coisa para vocês pensarem sim em fazer daqui para frente. Investir no digital. A gente consegue fazer muitas coisas com o que a gente tem hoje, mas a gente precisa investir para começar a ter mais resultados. E o que pode estar te impedindo de crescer? O que impede você hoje de ter publicações no seu perfil mais direcionadas, de ter um conteúdo, de deixar o seu perfil aberto, de participar de lives? O que impede vocês de crescer? Qual que é o fator limitante que vocês têm que impede esse momento de crescimento? Alguém quer falar alguma coisa? Aqui responderam. Muita diferença. Sim, faz toda a diferença. O segundo comunica melhor. A história traz um espelhamento. Exatamente. A história, todo mundo se envolve com história, né? Quando a gente começa a contar alguma coisa assim, tanto que no meio de fofoca também acontece muito isso, né? Quando alguém vai falar uma fofoca, a pessoa já abre os ouvidos assim para ficar mais antenada. Então, no digital é a mesma coisa. A gente chama essa ferramenta de storytelling. O que é storytelling? Contar história. Então, ali pode ver, naquele post daquela cliente, eu trouxe a história dela de uma forma que interte, que é uma forma que a pessoa quer ler até o final. A Priscila falou, minha dificuldade é a criação de conteúdo. Assim, eu acredito, Priscila, que essa seja a maior dificuldade, né? Mas por que a gente tem dificuldade em criar conteúdo? É porque a gente não tem clareza no nosso processo. Porque provavelmente você não tem ainda um nicho definido, ou você tem um nicho definido, mas não tem a sua persona. Então, quando a gente cria essa persona, a gente define um nicho, todo o processo fica muito mais fácil. Todo o processo fica muito mais estruturado. Então, a gente precisa começar a levar ali o Instagram realmente como uma ferramenta de trabalho. Porque quando a gente começa a levar ele como uma ferramenta de trabalho, a gente começa a ver resultados. E os resultados não são rápidos, tá? Eles demoram para acontecer. E aí eu trago para vocês aqui a resposta dessa pergunta que foi o título do nosso aulão de hoje. Como transformar seguidores em pacientes?
Às vezes, a gente que às vezes não tem a informação, ou realmente não tem o conhecimento, a gente acredita que para postar ali um conteúdo, o que eu vou postar hoje? Hoje eu vou falar sobre a criança interior. Então, pum, vou falar sobre a criança interior. E não é tão fácil assim. Todos os conteúdos de profissionais que têm ali um marketing por trás, ou que tem um conhecimento, ele é baseado nisso aqui, que está para vocês aqui. Isso aqui se chama funil. Funil de marketing. Qualquer lugar que vocês pesquisarem, ele vai estar construído, na maioria das vezes, dessa forma, que esse é o funil mais simples. Existem funis mais complexos, mas eu não vejo necessidade. Tá, mas o que esse funil tem a ver com a minha criação de conteúdo? O que acontece? A rede social funciona como um funil, né? Como assim um funil? O funil, ele começa grande e ele vai ficando pequenininho e vai passando poucas coisas embaixo dele, certo? É exatamente isso. A gente precisa criar 3 tipos de conteúdo no digital. A gente precisa criar o tipo de conteúdo que atrai, é o conteúdo que chama atenção na certa. Você vai atrair ali várias pessoas, inúmeras pessoas. Pessoas que não são do seu nicho, pessoas que não fazem parte da sua determinação de persona. A gente vai atrair essas pessoas. Por quê? Porque a gente está numa rede social. É como a gente sair na rua. A gente vai ver diversos tipos de pessoas com gostos diferentes. Isso é o que acontece. Então, a gente precisa criar conteúdos que atraiam, conteúdos que tragam essas pessoas. Que tipo de conteúdo que faz isso? Reels, que são os vídeos que vocês podem ver que, geralmente, quando vocês ganham mais seguidores, é proveniente de Reels. Carrossel também faz esse papel, porém o carrossel ele tem que estar muito bem estruturado para realmente trazer seguidores, e traz. Então, vocês precisam entender, mas que tipo de conteúdo seria um conteúdo de atração? Você explicando sobre alguma coisa, o conteúdo de você trazer um vídeo ali, que existem, eu sei que vocês conhecem, que existem os reels magnéticos, que são cortes de filmes, cortes de podcasts. Esses reels, eles atraem pessoas. Porém, entretanto, eles atraem algumas pessoas que não fazem parte do seu globo, da sua comunidade que você está criando ali. Então, esses são conteúdos de atração, porque você não vai gerar uma conexão com esses reels. Você vai atrair as pessoas para o seu perfil. Você vai ter bastante visualização, você vai ter curtida, você vai ter comentário, pode até ter compartilhamento, remix, enfim. Mas você vai estar com o objetivo de atrair. Então, a gente atrai aquela pessoa, ela começou a te seguir. O que a gente tem que fazer? A gente tem que testar aquela pessoa. Ver se aquela pessoa realmente é pertinente para o seu perfil. Como? Gerando conteúdos que conectem com ela. Mas que conteúdo que conecta? É o conteúdo que ela vai se identificar. Esse conteúdo que eu mostrei para vocês aqui, ó, ele é um conteúdo que conecta. Por quê? Porque ela está contando a história de vida dela, principalmente relacionada com a psicanálise. Então, eu vou gerar uma conexão porque eu vou saber um pouco da vida dela, da história da vida dela. Como que a psicanálise entrou na vida dessa profissional? Então, a gente gera conteúdo de conexão. Outra coisa que pode acontecer também para poder gerar conexão é vocês contarem ali alguns momentos da vida de vocês ao qual a psicanálise transformou esse momento, ao qual vocês perceberam que o processo de autoconhecimento foi o que fez essa virada de chave, vamos dizer assim. Então, a gente precisa criar conteúdos que conectem. Quais são os tipos de conteúdos que conectam? Continua sendo Reels, carrossel, e pode ser até o post estático também. O carrossel é aquele post que a gente passa para o lado, que tem mais de uma imagem. O Reels é o vídeo. E o estático é aquele que é uma coisa só. Só que, como assim? Você comentou que a atração também é Reels e carrossel. E o conectar também. É o que muda? É o objetivo do post. É isso que vai fazer 100% a diferença. Porque o próprio algoritmo, ele meio que identifica esses conteúdos. Se há um Reels ali, é um conteúdo, ele sabe que ele quer mostrar para mais pessoas. Só que antes dele mostrar para mais pessoas, o que o Instagram faz? Ele pega o seu conteúdo e ele mostra para uma pequena base dos seus seguidores. Dependendo como esses seguidores reagem, ele joga para a bolha. Para a bolha de pessoas que têm ali mais ou menos o mesmo interesse. Só que o que acontece? Se você cria um conteúdo ruim, ou que se você tem ali seguidores que não são pertinentes para o seu perfil, ele não vai parar de entregar só para os seus seguidores, ele não vai mostrar o seu perfil para mais pessoas, porque ele entende que o seu conteúdo é ruim.
Então, a gente precisa criar conteúdos com objetivos. Com o objetivo de atrair, de conectar. Porque você atraiu, conectou, qual que é o próximo passo? Converter. Converter aquela pessoa para poder virar o seu paciente. Mas como que eu vou converter? Pelo amor de Deus, não vai fazer aquele post escrito agenda aberta, marque sua sessão agora. Isso funcionava. Em meados de 2012, 2014, funcionava bastante. Agora não funciona mais. Porque a gente precisa criar conteúdo de conversão com empatia. A gente precisa chamar aquela pessoa para poder fazer a terapia, vamos dizer assim, com empatia e sem estar de fato chamando de forma direta. A gente precisa ter o nosso perfil muito bem estruturado para transmitir a confiança, porque aqui a pessoa foi atraída, ela já se conectou com você. Então, para ela iniciar um contato para fazer uma terapia com você é muito mais fácil. Por isso que é importante vocês criarem conteúdo, não só aqueles vídeos motivacionais, porque acaba virando seu perfil um perfil motivacional. Acaba virando ali um perfil sem objetivo. Deixa eu ver aqui o que a Simone falou. Ai, consigo desse momento. A Elisângela falou que também tem dificuldade. A Simone, acredito que a constância, essa pressão de ter que preparar e postar todos os dias e ainda ter a criatividade para criar. Realmente, a gente acaba criando essa pressão de ter que criar conteúdo todos os dias porque a gente não tem um objetivo. A gente não tem uma estratégia. A gente não tem ali um objetivo principal, vamos dizer assim, né? Aqui, a Simone, o Eliseu falou que precisa sair, tudo bem, sem problemas. A Simone, esse workshop seria um exemplo de funil? Não sou psicanalista, sou terapeuta, mas me conecto aos conteúdos da Mirtz. Com certeza, Simone. Em algum momento você encontrou um perfil ali da Mirtz, um post ali da Mirtz que você se conectou, que você, né, acabou criando essa conexão e você chegou até aqui. Você chegou até mim. Mas você já é terapeuta, então tem uma ligação, entende? Tem um motivo de você estar aqui. Perguntaram, você dá assessoria? Dou sim, dou assessoria, dou consultoria, dou mentoria. Então, quiser, pode entrar em contato comigo que a gente conversa com certeza. Estou aqui 100% para ajudar vocês nesse processo. Aqui tem o meu Instagram também, ó, Juliane Barros MKT. Fiquem à vontade para me chamar. Também estou no grupo lá. Quiser me chamar no WhatsApp, estou à disposição. Então, assim, a gente precisa entender que não é só uma rede social, não é só postar, não é só estar ali. A gente tem todo um embasamento por trás. A gente tem uma teoria que é muito prática. Como assim, uma teoria prática? É uma teoria que, se você não colocar em prática, você não tem resultado. Você pode até ter resultado, mas você não tem constância. E eu falo para vocês que eu sei que muitas pessoas, quando a gente fala assim, quero contratar, eu quero crescer no digital, quero fazer isso, quero ter tantos mil seguidores. Seguidor não é sinônimo de resultado. Quando eu já dei mentoria, né, que eu inclusive comentei agora, quando eu abri a minha turma de mentoria, eu tinha 250 seguidores no meu perfil. Eu tive 8 alunas na mentoria. Como assim você teve 8 alunas na mentoria? Porque eu trabalhei muito bem isso aqui. Trabalhei o senso de comunidade. Na época ainda, não tinha essa limitação de 1000 seguidores. E eu fazia lives toda semana, no mesmo horário. Para quê? Para criar uma constância na cabeça da pessoa. Às vezes a gente fala, mas eu vou repetir aquele conteúdo. Gente, repete. Repete, 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 repete. De várias formas. Porque tá ali no Instagram é como a gente falar para uma criança. A gente está ensinando uma criança. A gente tem que falar várias vezes a mesma coisa. De formas diferentes até a criança entender. Você tem que entrar no seu perfil, no seu próprio perfil, e uma criança entender o que você faz. Como você trabalha. Como que é a forma que você atua. Transformar seguidores em pacientes não é um processo fácil, não é um processo rápido. É um processo, sim, doloroso, é um processo difícil, não vou mentir para vocês. É um processo difícil. Porque se fosse fácil, vocês concordam comigo que teria muitas pessoas? Muitas pessoas no sucesso já, vamos dizer assim? Não é um processo fácil. É igual academia. É igual academia. Você começa a academia, você tem ali, eu vou perder 10 quilos. Você vai perder 10 quilos em uma semana de academia? Não. Você vai perder 10 quilos só com a academia? Não.
Você tem que fazer alimentação balanceada, reeducação alimentar, tem que cuidar do seu sono. Você tem que cuidar de várias outras coisas. Ou seja, no digital não é só fazer um perfil. Não é só criar o perfil no Instagram. Você precisa alimentar esse perfil. Você precisa cuidar desse perfil. Porque o Instagram é a sua ferramenta de trabalho. Se você trabalhasse para outra pessoa, vamos dizer assim, você trabalhasse no CLT, em outro lugar, você precisaria ir para o trabalho todos os dias, não precisaria? Se deslocar da sua casa até o trabalho. Então, por que você não quer se dedicar no seu Instagram? Que você pode fazer isso do conforto da sua casa. Você pode fazer isso do conforto da sua casa. Cuidar do seu perfil. Você pode abrir a porta do seu estabelecimento todos os dias nos stories. Eu não estou dizendo que você tem que ser dependente da rede social. Não estou dizendo isso jamais. Quem me acompanha, tem algumas pessoas que me seguem, que estão aqui, sabem. Eu não sou dependente do Instagram. Eu posto ali todos os dias? Sim. Mas tenho ali os determinados horários e todos os meus posts são com intenção. Todos os meus posts têm um motivo de fazer. Porque o que acontece? Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu demorei a ter essa virada de chave. Eu trabalho por conta, tenho a minha empresa, já tem vai fazer 6 anos agora, né? Em 2026, que eu abri em 2020. Vai fazer 6 anos agora. E não é fácil. Eu demorei para ter essa virada. Por quê? Como eu sou minha própria chefe, como é o caso de vocês também, que são empreendedoras, vocês são empresárias. Eu tinha uma coisa de procrastinar. Nossa, não, depois eu faço isso, que como sou eu que mando, depois eu faço isso. Ah, mas depois eu faço isso. Ah, deixa que depois eu faço. Só que aí, depois que eu comecei também a fazer terapia, eu percebi que se fosse um trabalho fixo, se eu trabalhasse para outra pessoa, eu produziria 8 horas por dia, no mínimo. Então, por que para mim eu não faço? Esse é um ponto que pega muitas pessoas. Eu sei que muitas de vocês também têm dupla jornada, tripla jornada, são mães, trabalham fora, estão em transição de carreira. Eu entendo esse processo. Eu sei que é difícil. E mais uma vez eu falo para vocês que se fosse fácil, todo mundo faria. Porque não é fácil. Eu trabalho também em outro lugar, né? Trabalho durante o final de semana. Com os meus pais e alguns dias da semana também. E final de semana a minha vida é muito puxada. Eu trabalho em feira durante o final de semana. Então, eu acordo 1h30 da manhã, saio de casa 2 horas da manhã. E volto para casa 5, 6 horas da tarde. Vocês acham mesmo que eu gostaria de chegar em casa e ir pro computador? Exausta. Mas eu venho, porque é meu sonho. Porque eu sei que eu preciso transformar a vida de psicanalistas, de profissionais da área da saúde. Eu sei que eu tenho um chamado dentro de mim que eu preciso passar isso para vocês. Então, eu vou e eu faço. Só que isso, quando você vai fazendo, no começo você faz por raiva, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui, não vou falar mentira para vocês. No começo a gente faz isso por raiva. A gente faz ali porque, tem que fazer e tal. Mas depois você pega gosto. Depois você começa a fazer porque você realmente gosta daquilo, que você realmente entendeu que aquilo é um processo que você tem que viver. Virou um hábito. Porque eu vejo muitas profissionais reclamando que não chega pacientes no Juliane, chegam para mim e falam, Ju, não consigo, não atrai pacientes. Eu abro o perfil da pessoa, tá tudo bagunçado. Ou tá tudo assim, posta só take de vídeo, de filme, de coisa. Como que você vai atrair pacientes? Você não vai. Ou então chega lá, não chega pacientes no meu perfil. Me manda o link do seu perfil para eu dar uma olhada. Eu abro o perfil é bloqueado, é privado. Como que isso vai acontecer? Outra coisa que acontece, que peca muito nisso também, e dentro da mentoria para terapeutas Amberts tem uma estrutura maravilhosa para isso, é quando chega o paciente até você. O mais difícil aconteceu, a pessoa procurou o seu trabalho, você peca no atendimento. Como assim eu peco no atendimento? A pessoa chega ali, boa tarde, gostaria de saber mais do valor da sua sessão. Chega no Instagram, por exemplo, e você fala, clica no link da bio que a gente se fala no Zap. A pessoa desiste. A gente precisa comunicar com clareza, mostrar empatia com aquela pessoa.
Se ela chegou pelo Instagram, segura ela no Instagram, vai conversando com ela ali. Até vai chegar o momento que você vai conseguir passar ela para o seu WhatsApp. E quando você passar ela para o seu WhatsApp, é o momento de você conseguir fechar uma sessão. Às vezes a gente consegue gerar a demanda, mas a gente não consegue desenvolver o atendimento. Por quê? Porque falta essa experiência. Eu sei, uma coisa que é uma vantagem para mim, para você, para todo mundo que está aqui, é que nós também somos clientes de outras pessoas. Então a gente sabe o que é muito inconveniente e o que não é inconveniente. Para poder lidar, para poder falar com aquela pessoa. Então a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa entender como que a gente está fazendo o nosso trabalho. Entender como que tudo está acontecendo. Porque senão a gente vai ficar para trás. Vai ficar para trás, sem dúvidas nenhuma. Então, assim, o digital, para vocês que trabalham com atendimento online, e até quem trabalha com atendimento presencial, é uma ferramenta de trabalho. Vocês precisam ali abrir as portas do estabelecimento de vocês. Vocês precisam mostrar também que vocês são humanas. Que vocês têm uma vida também. Não estou dizendo que vocês têm que ser blogueira. Mostrar ali a vida pessoal. Não, nada disso. Mas vou mostrar que vocês são pessoas. E principalmente mostrar que vocês erram. No começo aqui do nosso workshop, eu comecei aqui abrindo, eu estava até falando com a Mirtz, que eu estava com uma certa dificuldade de conseguir abrir aqui, ainda não consegui arrumar 100%. Porque, ó, por exemplo, quando eu quero ver vocês estão vendo a minha tela, né? Quando eu quero ver vocês e falar com vocês, eu abro e fica esse negócio assim. É que eu troquei de computador. E aí eu estou aprendendo a lidar com ele. Não é feio eu falar isso, mesmo sendo uma profissional do digital. Porque é uma tecnologia mais avançada, mas daqui a pouco eu tenho pleno domínio dele. Isso acontece, mas por que isso vai acontecer? Porque eu estou me dedicando a aprender a fazer, porque eu não vou desistir tão rápido. Então é isso que vocês precisam fazer. Não desistir, dar continuidade. Ah, mas é difícil sem ter um apoio, é complicado, como que eu vou fazer tudo isso? É por isso que o primeiro passo rumo a uma carreira de sucesso está bem aqui e agora para vocês. Se vocês sonham em viver da psicanálise, seja quem está começando agora ou já está formada, a mentoria para terapeutas ela foi feita para você. A mentoria para terapeutas foi desenvolvida pela Mirtz. É 100% para quem está na fase de estágio, quem já está formado tem segurança na prática clínica, quem está começando agora também é bem bacana de começar, porque já começa de uma forma diferente, já começa com uma visão diferente e consegue ali no decorrer do curso ter mais aprendizados em outras áreas, vamos dizer assim. O que aprende ali dentro da mentoria da Mirtz? Você vai aprender o ambiente e a imagem profissional, como que isso afeta na sua postura clínica, a infraestrutura base para você começar nos seus atendimentos. Por isso que é muito bacana para quem aí vai iniciar o estágio ou está em processo de estágio. A mentoria tem um processo muito legal de mostrar ali o WhatsApp profissional, o Google Agenda, para vocês lidarem com essas ferramentas de verdade. Os primeiros passos para você atender os seus pacientes, a conduta profissional que você tem que ter e, principalmente, o mais importante que eu já até falei aqui para vocês, que é a se ver como uma empresa. Essa mentoria da Mirtz, ela já está na 10ª turma, já teve mais de 100 mentoradas aí transformadas. E além disso, dessa parte aqui, dessa transformação clínica, você tem supervisão e suporte contínuo. Tem um grupo de apoio no WhatsApp, tem o suporte em relatórios, TCC, e a Mirtz acompanha mesmo. Eu também estou dentro do grupo da mentoria, então vocês também têm acesso a mim ali. Além disso, ela dá supervisões analíticas para vocês participarem. Vocês sabem o quão é importante o processo da supervisão analítica dentro da mentoria. E ela fala que tem 4, mas eu botei ali que sempre tem mais, porque sempre tem mais mesmo. Eu acompanho o processo da mentoria e eu vejo que sempre tem mais de 4 supervisões durante o tempo ali. O que tem de bônus exclusivo? Outro workshop de marketing digital comigo, ou mais um momento aqui para a gente ficar 1 hora e meia juntos conversando, eu trazendo mais conhecimento para vocês sobre o marketing digital voltado para terapeutas, para psicanalista, psicólogo, profissionais da saúde mental. Tem o grupo exclusivo, né, no WhatsApp com duração de 90 dias esse grupo. Então ali vai ter troca, ali todo mundo conversa, ali todo mundo dá a sua experiência e é muito bacana.
Tem a liberação também da gravação das supervisões, que é muito legal para vocês que estão iniciando ter acesso a essas gravações para poder tirar mais dúvidas depois também. E a novidade também dessa edição aí, dessa 10ª turma, é que a Mirtz vai dar aulas especializadas para vocês. Então, ali vai ter um tema específico dentro dessa aula para você se diferenciar, para você conhecer um pouco mais sobre determinado assunto, às vezes até para te dar um direcionamento melhor na sua carreira, no momento que você está. E tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 77,26. R$ 77,00, apenas R$ 77,00 por mês, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu falei para vocês. Essa 10ª turma, a Mirtz liberou apenas 10 vagas, mas agora não tem mais 10 vagas, só tem 7 vagas. E a mentoria, ela acontece dia 21, agora, dia 21 de fevereiro, é um sábado inteiro de aprendizado, é um sábado inteiro de informações ali, de compartilhando conhecimento, de vocês tendo informações a todo momento. Então, assim, é muito bacana. O workshop acontece também, geralmente, logo em seguida da mentoria. Na próxima semana, eu acredito, eu e a Mirtz, a gente está agendando direitinho a data para poder dar essa continuidade aí. Então, gente, ó, a gente vai postar lá no grupo o link para vocês entrarem na bio, para entrarem na mentoria. Aproveitem a oportunidade, faltam poucas vagas para poder fechar essa turma, essa 10ª turma. Depois que acabar as vagas, acredito que não vai ter mais vagas para essa turma, só para a próxima. Então, aproveitem essa oportunidade, a gente vai ter mais um momento junto dentro da mentoria. Como eu disse para vocês, também estou ali dentro do grupo para poder ajudar vocês, tirar eventuais dúvidas, ajudar da melhor maneira possível. Agora eu vou abrir aqui para poder tirar algumas dúvidas. Se vocês quiserem ir mandando aqui no chat, podem ir mandando que eu vou responder. Deixa eu ver aqui. A Ana Cláudia falou: quais os melhores horários para fazer as postagens? O próprio Instagram, quando você está com ele na versão de empresa, versão profissional, na verdade, ele dá ali alguns insights. O que são esses insights? São números, são dados, né? De acordo com o comportamento dos seus seguidores. Então, ali, você clicando, você indo ver mais informações, ele dá ali os horários. Porém, o que acontece, Ana? Às vezes aqueles horários não funcionam, tá? Às vezes não dá certo, não é muito certo também. Mas a melhor forma de você saber o melhor horário para você postar é você testando. Então, ali, você faz um post. Uma semana você tenta fazer os posts de manhã, de tarde, de noite. Vai analisando o horário que melhor performou. E aí, você faz aquilo virar uma repetição. Mas, assim, presta muita atenção também em relação ao dia que você está fazendo a publicação. Por exemplo, eu fiz segunda-feira de manhã. Então, eu preciso testar segunda-feira à tarde e segunda-feira à noite. E aí, eu tendo esses três períodos, eu vou analisar, olha, de segunda-feira é melhor eu soltar o post de tarde. Ó, de segunda-feira é melhor eu soltar de noite. E também tem que ver em relação ao tipo de post que você está fazendo. Que entra naquela parte que eu expliquei para vocês, do formato de conteúdo. Sobre, precisa estar assim, precisa estar assado, é atração, é conexão, é conversão. Você precisa testar cada um desses tópicos para saber realmente qual o melhor horário de postagem. Eu queria que fosse fácil eu falasse para vocês assim, olha, posta tal hora. Porque antigamente, você vai ver outros profissionais de marketing também falando, mas eu gosto de trabalhar com a realidade. Muitas pessoas falam, posta às 18 que sempre vai funcionar. Só que o que acontece? Todo mundo já sabe disso, então todo mundo posta às 18. Você acha mesmo que seu post vai brigar com mais 700 posts ali, vamos ser singelas em falar 700, e vai performar bem? Pode ser que ele performe, porque é um conteúdo muito bom, mas é muito difícil isso acontecer. Então a gente precisa realmente testar, realmente ver qual que é o melhor horário de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você tem ali no momento. A Rosânia falou, parabéns por toda a explicação, obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela presença. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem, estou aqui à disposição. A Simone falou, Juliane, muito obrigada pelas dicas, realmente fizeram total sentido. Obrigada, Simone. Obrigada pela sua participação também, por ter mandado mensagem aqui no chat, ter interagido, foi muito bacana, viu? Espero ter ajudado vocês também nesse processo. Eu sei que o Instagram é um processo que não é fácil, mas
a gente precisa começar para aprender a domar. A Daniela está falando aqui. Para quem trabalha com crianças e adolescentes, essa mentoria também me ajudará? Sim, com certeza. A MIT sempre tem um. Por mais que o respaldo seja em grupo, ela sempre auxilia vocês de forma individual dentro do grupo, tirando dúvidas, ajudando vocês a se posicionarem. Vocês podem também mandar casos que vocês estão atendendo lá, que ela vai dar um suporte para vocês. Eu acredito que isso faça total diferença no processo de atendimento. Então, com certeza, te ajudará muito, Dani. Imagina, de nada. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem. Já aproveitem também para me seguir lá no Instagram, me acompanhar. Eu sempre coloco dicas para vocês. A Merce falou que vai mandar o link aqui da mentoria. Aproveita aí já para poder garantir a sua vaga na mentoria. Como eu disse, vão liberar só 10 vagas e não tem mais as 10. Aí, ó, o link já tá no chat aqui. Daqui a pouquinho a gente solta lá no grupo também para vocês entrarem para a mentoria, fazer parte, mudar a carreira de vocês. E o ano tá só começando, dá para cumprir ainda as promessas que fizeram para 2026. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Aproveitem. Acredito que não, hein? Obrigada, Elisângela. Obrigada pela presença. Bom, gente, então vamos finalizar? Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de tempo. Tô vendo aqui que tem algumas que não são aqui do Brasil, né? Tem um fuso aí que é bem puxadinho, então já tá bem tarde. E vocês estão aqui, parabéns pela dedicação, por estarem se permitindo aqui também. E obrigada pela presença de vocês, viu? Agradeço mais uma vez a Mirtz pela oportunidade. Eu que agradeço, Ju. Meninas, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Chovendo muito aqui na minha cidade. Eita. Estou aqui já cuidando do bebê aqui, né? Dando banhozinho. Mas, gente, ó, um prazer imenso, né? Estar aqui. Ó, o Instagram da Ju, coloca aí, Ju, no chat, seu Tô Instagram. colocando. Gente, olha, um prazer estar aqui com vocês. Aproveitem, né? Será uma das últimas turmas também da mentoria que a gente está trazendo com um valor mais acessível, né, Ju? Porque, olha, são 3 meses de acompanhamento, né? Então, não é. E além disso, as aulas ainda ficam gravadas por um ano, então não é qualquer tipo de acompanhamento aí, né? Realmente é algo que tá por um preço muito acessível, é praticamente uma consultoria. A gente não acha consultoria por menos de R$ 5.000 hoje em dia, Não né? mesmo. Então, é algo muito, realmente de muito valor, tá, pessoal? E é isso, olha, eu vou deixar gravar, vai ficar gravado, né, claro, para as meninas da mentoria, para o pessoal da comunidade VIP, e você que quer participar, não perde essa oportunidade aí. Mais uma vez, obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu deixei meu Instagram aqui